Se você parar para analisar, século XVI, cara, tem um relato interessantíssimo sobre uma batalha que aconteceu. É considerada uma das batalhas mais decisivas da história mundial. Aconteceu em Dio, na Índia. Chega a arrepiar essa batalha, cara. Porque é o seguinte, no final do século XV para o início do século XVI, o poder mundial era muçulmano. Econômico. Eles eram os maiores? Sim. Inglaterra, Espanha, não era nada, cara. Eram condadinhos, eram reinos ali pequenininhos que viviam de treta um com o outro. Entendi. É que a gente não estuda muito sobre essa parte do planeta, né? Essa geopolítica, né? É. Mais internacional e tal. Mas era só isso aí, cara. Tanto que, para você ter os bens, você tinha que ter o quê? A Rota da Seda. Marco Polo, né? Mongol, China. Então era lá. Entendi. Então, lá era o mundo. O centro do mundo não era a Europa, de verdade. Exato, cara. Exatamente. Era asiocêntrico pra caramba, cara, naquela época. Pode crer. Isso é que época mesmo a gente tá falando? A gente tá falando antes da Era Moderna. 1300, 1400, pode crer. até iníciozinho de 1500. Até as grandes navegações, cara. Foi isso que mudou a história do balanço do poder. Isso literalmente virou o mundo de cabeça pra baixo. Aí, ó, mais um crédito aí pros portugueses. Entendeu? De certa forma, sim. Porque, tipo, aí que eu ia falar do lance da batalha, né? Os muçulmanos, eles eram os controladores da economia global, de certa forma. Os asiáticos também, os chineses ali e tal. Mas estava todo mundo, de certa forma, em cooperação ali. Então, o europeu tinha que ir lá. Né? E era caríssimo. Para você transportar uma iguaria da China ou da Índia, você tinha que fazer aquela rota a pé lá dos camelinhos e atravessar o Oriente Médio e chegar na Europa. Mó rolê. Exatamente, cara, rolezão. E aí um saquinho de pimenta do reino, cara, ou de cravo era 15 mil reais, entendeu? Caralho. O equivalente, era um negócio louco. Você quer uma espada ou um saquinho de pimenta? Agora é a dó pra colocar aquilo ali, né, cara? A dó pra colocar imagina. Mas só os reis, né, tinham essas porra. Sem né? dúvida. Não era Nobreza da nobreza da nobreza da nobreza, cara. Aí, quando os portugueses chegaram na Índia, eles chegaram para bater papo. Isso é fato. Chegaram para bater papo. Peraí, vamos negociar? Vamos. Só que português era casca grossa. Tipo assim, com poucas palavras. Vamos negociar? Não. Vasco da Gama foi o primeiro, né? A chegar lá na Índia. Por isso que ele fez história. Vamos negociar? Não, peraí, ó. Aí começaram a enrolar os portugueses lá. Passaram 1 semana, 2 semanas e não negociavam e colocavam um preço muito alto. Aí Vasco da Gama fez uma certa arruaçazinha lá. Mas conseguiu meio que na diplomacia levar alguma coisa. Entendi. Aí levou lá para Portugal. Aí quem veio em segundo lugar? Pedro Álvares Cabral. Olha lá. Pedro Álvares Cabral no caminho do Brasil. Que aí, opa, acidentalmente, né? E do nada aqui, um rolezinho chegando no Brasil. Legal, né? Mas a gente queria ir para a Índia. Enfim, entendeu? Nada demais, né? Mas aí, chegando lá na Índia, não queriam mais negociar com os europeus. Não queriam. Por que eles eram tão... Cara, porque eles tinham preconceito, cara. Assim, os povos, isso é um fato, os povos sempre tiveram preconceitos uns com os outros. Os europeus, eles tinham uma metodologia diferente de negócio. E os muçulmanos já tinham um jeitinho deles de lidar, né? Então, rolava muito esse embate. Eram cristãos e muçulmanos, então tinha toda uma questão... Todo um contexto... cultural que impedia um bom relacionamento ali entre eles. Ah, tá bom, não quer negociar, não? Beleza. Entrou na caravela, bombardeou o porto de Calicut. Bombardeou de cima a embaixo, acabou com o porto de Calicut. A partir dali, os portos se abriram. Né? Voilá. Na violência. Aí eles falaram, não vai negociar, tá bom. Vai por bem ou por mal, né? Entendi. Aí, tipo assim, eles perceberam o poder da marinha portuguesa naquela época. Pode crer, porque eles eram os únicos que tinham, né, realmente a caravela, o galeão. Exato, cara. Então, assim, houve uma certa tentativa de negócio, embora os cristãos também tinham o jeitão deles, casca dura, né, cara, incisivos, enfim. Mas houve uma tentativa de negociação que não rolou, aí foi pra violência. Opa, então, peraí, vamos abrir os portos. Aí começaram a negociar, mas sempre rolou tretas entre eles. Mas a maior, cara, que aí entra essa batalha decisiva, que tinha que ter filme, cara, que são coisas assim, que mudam o mundo e que mudou o equilíbrio. Literalmente virou o mundo de cabeça para baixo. Um cara chamado Francisco de Almeida. A galera, eu fiz um vídeo sobre essa batalha de Dio, a galera gostou demais, porque é uma história que, assim, de vingança, e é real, cara, é verdadeira. O filho desse vice-rei português foi morto em uma batalha lá na Índia, na cidade de Chau, uma cidade próxima a Calicut ali. Foi morto, explodido, cara, em pedaços e tal.
fez uma arruaça. Filho do vice-rei Francisco de Almeida, que o Portugal designava vice-reis lá na Índia, né, para negociar tudo em nome da coroa. Entendi. Aí o cara falou o seguinte, explodiu meu filho, né, matou meu filho, aí escreveu uma carta lá pro rei de Dio, o governador de Dio, na verdade. Malik Ayaz, tá bom, o nome do cara era Malik Ayaz, né? Beleza, você explodiu meu filho, mas olha só, estou escrevendo essa carta para você, meu muito honrado rei Malik Ayaz de Calicut, para informar-vos de que eu estou indo aí na cidade de vocês com meus cavaleiros Pra guerra. e eu vou destruir vocês totalmente. Caralho. Eu vou acabar com vocês. Foram essas palavras que Francisco de Almeida usou. E detalhe, eu já estou avisando a vocês para que vocês se preparem quando a gente chegar aí. Boludo, cara, hein? O cara... tem uma crônica, tá escrito isso, né? Pode crer. Então, que vocês se preparem, porque eu vou chegar e vou incendiar a cidade de vocês inteira. Dito e feito. O cara chegou nessa cidade de Dio. Aí, o que os muçulmanos já fizeram? Uma aliança. Juntaram 217 navios. Foi a maior aliança da era moderna até aquele momento. Desde a queda do Império Romano até ali. Pode crer. Nenhuma aliança marítima foi tão grande quanto aquela. E entrou Veneza também, porque Veneza estava no lance da exportação para a Europa. Entendi. Marco Polo, né, e tal. Veneza já tinha esse... Mas quem fez a aliança foi os portugueses. Não, essa aliança foram os muçulmanos. Ah, é? E a Para Veneza lidar entrou? para lidar com Interessante. isso. E Veneza, porque Veneza viu que eles iam perder o posto de supremacia no Oriente Médio e Porque na era Ásia. quem controlava as riquezas, as especiarias entrando e saindo. Então não era bom para eles os portugueses estarem lá. Então tá bom, vamos nos aliar. Juntaram 217 navios e os portugueses foram só com 17. Ô, louco! 17 contra 217. Só que era infinitamente superior o poder marítimo português já. Foram os primeiros a colocar canhões em toda a lateral do navio, dos galeões. Esses 200 ali não tinha canhão. Tinha só na frente. Ah, entendi. Só na frente e meia dúzia lá, 3, 4 no máximo. Na frente e atrás, na proa e na popa só. Não tinha na lateral. Porque eles não tinham tinha essa sacada ainda. Não era preparado. A galé de guerra que eles usavam não era preparado para isso. Ela adernava e naufragava. Aham. Porque ela não tinha equilíbrio. Aham. Se tivesse bombarda do lado dela, ela virava e já era. Já era, pode crer. Então tinha que ser de frente, para manter sempre o equilíbrio, né? Aham. E aí os portugueses então chegaram com aqueles... Já tinha lá 20 peças de canhão em cada lado. Caralho, 20 uns puta... Põe aí um barco. Qual que é o barco que eles usavam? Coloca o galeão português aí, Coca. Galeão português século... Bota assim, Botafogo. Esse é um exemplo. Botafogo, inclusive, o nome do time é baseado... E o nome da cidade também é baseado em um comandante dessa embarcação. Olha lá. Botafogo. Interessante. Aqui. Ali. Aquele ali, ó. Qual? Não sei se... Esse central. Isso aí. Ah. Esse central aí é o Botafogo, que participou da conquista de Tunis, cara. Uma cidade Nossa, canhão pra caralho. 2 fileiras de canhão. Só que ele tá pouco representado aí. Ele tá pouco... Não, na verdade, desce aqui a outra aqui. Abre aquela tela de novo embaixo aqui, ó. Isso, essa aí que a gente vai ver melhor. Ó, o Botafogo é esse aqui à esquerda, ó. Aí. Esse aí. Esse é o Botafogo, na conquista de Tunis, em 1535. E qual que era o barco dos caras? Esses aí, Esses pequenininhos? esses aí? menores. Só que eles ainda estão grandes. Aham. Pra uma questão de representação artística. Entendi. Né? Mas eles eram menores. Entendi. Então, só esse navio, esse galeão, ele tinha 366 peças, cara. Canhões. canhão. Caralho, é muito canhão, mano. 366. Nossa, Claro. deve ser um barco gigantesco. Sim, canhões, claro que não canhões bombardas maiores, eram peças menores, mas 366. Por isso que o nome era Botafogo, cara. Pô, porque botar... Entendeu? Uhum. Não à toa. Então, assim, essa batalha aí, quando Francisco de Almeida chegou lá, o cara devastou todo o poderio econômico e político muçulmano. Por quê? Matou o filho do cara e aí, a partir daquele momento, não tinha mais pra ninguém. E eles destruíram 200 navios. Afundaram os 200 e poucos navios. Mataram mais de 5.000 nessa batalha. Caralho. Entendeu? Então, assim, foi o primeiro confronto, assim, decisivo da Era Moderna. Pode crer. Que mudou, né? Isso é unânime, assim. Tem historiadores, tanto ingleses, franceses, que apontam como que a Batalha de Dio foi algo que mudou essa virada, né? Porque não tem jeito. Quando a gente fala em política mundial, né? Em relacionamentos internacionais, a gente fala em conflitos, né? Uhum. E os conflitos, eles vão sempre existir. Infelizmente, agora os conflitos são cataclísmicos, né? Ah, né? Com a invenção da bomba atômica, o negócio ficou perigoso. o conflito. Exatamente. Naquela época eram locais, literalmente só se resolvia ali, né? Uhum. Que pena que se tornou tão pior assim
com o avanço da tecnologia, né? Inevitável. Bom, se bem que pode ter um lado bom, né? Talvez nunca chegue ao ponto de ser uma guerra mundial por causa que ninguém quer acabar com o mundo. Paz, tomara, né? Que eles tenham bom senso, né? Bom, essa guerra na Ucrânia aí tá sendo um teste. Um teste para ver até onde o ser humano vai. Mas nesse lance aí mudou então completamente. Então, 17 navios destruíram 200. Aí o controle, né? Aí a Europa se tornou literalmente dominante. Aí veio Portugal, depois veio Holanda, depois veio Inglaterra, como potências globais, vamos dizer assim. Eles né? dominaram o mar, eles não precisavam mais da Rota da Seda para transportar recursos. Até hoje, cara, o espaço está começando a ser uma possível via, né, de guerra. O espaço sideral, você tá falando? Tipo assim, com posicionamento de armas, né? Ah, de satélites sim, e drones. sim. Então, tem um tratado de não pode ter bomba atômica no espaço, né? Tem um negócio assim. exatamente, eles começam a ter limites, né? Mas, de certa forma, pode ser que no futuro a guerra seja espacial, no sentido de espaço para terra, né? Então, destacamento de bombas, de arsenais, mas até hoje, até o presente momento, o mar continua sendo a principal forma de controle global. Pode crer. Né? E quem domina os mares, domina o mundo, cara. Por isso que Estados Unidos ainda continua sendo a maior potência mundial. Embora, atomicamente falando, né, a Rússia tem até mais, só que a gente está falando de controle, né? De projeção de poder. E Só os Estados Unidos têm essa projeção de poder nesse momento, Sim, né? tem 800 bases espalhadas pelo globo todo, Isso. né? E vai demorar para eles perderem esse posto. Vai, né? vai. Não sei nem se a gente quer que eles percam, né? Porque senão cara. é a China aí, e a China não é bem democrática, né? Esses países que são mais autoritários, tendo muito poder na mão, é sempre meio complicado, né, Meio, cara? dá um pouco de medo, né? Dá um pouquinho de Você medo. nunca sabe um dedinho nervoso lá apertar um botão daqueles. Mas bom, começou lá com Portugal, né? Então essa ideia de domínio pelos mares começou lá com Portugal. e aí depois que Portugal dominou os mares, como que ficou a... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.